Oi, tudo bem? Eu sou Bruna, sou procuradora da República e coordenadora do Comitê Amazonense de Enfrentamento à Violência Obstétrica. Hoje eu estou aqui para conversar com a Raquel, que é presidente do Humaniza Coletivo Feminista, e ela está aqui para falar um pouco de como funciona, o que é o coletivo, como funciona, por que se constituiu e como atua, né? E tenho certeza que essa nossa conversa vai ser muito proveitosa. Bom dia, Raquel, tudo bem? Doutora, tudo bem? Bom estar aqui de novo. Então, a gente está aqui hoje para falar justamente sobre como se deu essa criação, como se construiu essa organização da sociedade civil, que é a Humaniza Coletivo Feminista, e da onde que veio essa ideia de se organizar como um movimento social? De onde veio isso? Então, começou com 4 mulheres, lá ainda em 2014. Eu tinha acabado de fazer o curso de doulas, eu e a Monique também, além de tudo que ela é doula. Então, a gente se reuniu com mais 2 amigas e a gente começou em 2014 a fazer rodas de gestante para passar informação de qualidade para as mulheres. Era isso que a gente queria. Eu não estava muito envolvida ainda com a violência obstétrica em si, e nem me reconhecia muito como vítima ainda naquela época. Isso, a ficha foi caindo muito depois. E aí, durante essas rodas de conversas, rodas de gestante, de puerpério também, a gente conheceu a Gabriela Repolho, e a Gabriela foi a primeira mulher que fez a primeira denúncia no MPF que chegou nas tuas mãos, né? A partir dali e de outras histórias que a gente foi conhecendo, nas rodas, da minha própria história, da minha própria vivência também, a gente foi se deparando com esse tema, né? Com violência obstétrica, com esse termo. E quando a gente bateu lá na sua porta, lá no seu gabinete, né? A gente pediu uma reunião para falar especificamente do caso da Gabriela, para tentar ajudar a Gabriela. E aí, acho que a ideia também partiu até eu acho que foi de você, falou assim, olha, se organizem, tentem arranjar mais casos para né, a gente investigar mais a fundo, para a gente ter mais o que investigar. E aí a gente pediu a primeira audiência, né, você fez a primeira audiência pública, e a partir dali a gente começou a se organizar, né, eram vários, nessa época, tinham vários grupos que trabalhavam com rodas de gestante, mas cada um com sua temática, e ninguém era juridicamente formado, né, institucionalizado, nada disso. E a partir dali, daquela primeira audiência, que começou a gente, acho que tinha necessidade da gente se organizar, do estatuto, da gente formar uma associação. Então, a gente reuniu algumas mulheres, fundamos a associação, nos registramos, hoje a gente já tem CNPJ, né? Essa questão bem burocrática a gente já conseguiu resolver bastante. Pois é, e por que vocês resolveram se organizar? Eu estou emocionada relembrando a história, porque eu lembro quando vocês foram lá essa primeira vez, e, enfim, da onde surgiu essa necessidade de ter CNPJ, por exemplo? O que isso mudou para vocês enquanto organização civil? Qual de ter um CNPJ, de ter um estatuto, de ser registrado? Eu acho que é o peso que você dá para uma organização juridicamente formada. Então, quando você vai conversar com as instituições de fiscalização, não só o Ministério Público, mas outras instituições também, a própria Defensoria Pública, enfim, as secretarias de Estado, né, de saúde, a estadual, municipal, quando a gente chega, a gente está representando uma instituição formada, né? Não é só uma mulher falando sozinha, ou 2 mulheres levando, não, é uma instituição formada, constituída, né, que tem caráter jurídico. Então, acho que isso eu não acho, com certeza, a formalização, ela é muito necessária quando você quer estar diante das mudanças de política pública mesmo. Hoje, chegou
num cenário em que as instituições que a gente trabalha dentro do comitê respeitam muito o trabalho da Humaniza, né? Porque a gente, além de ter todo esse caráter jurídico, nós somos muito organizadas, né? A gente também constitui um corpo técnico dentro da Humaniza e que consegue esse auxílio mútuo, né? Às vezes a defensoria precisa de ajuda, às vezes o Ministério Público, às vezes a própria secretaria, né, das profissionais que a gente tem dentro da Humaniza, e é um trabalho realmente totalmente compartilhado, né? E hoje a gente tem esse reconhecimento, não só das instituições que trabalham com a gente, mas da própria população, que a gente é um grupo de mulheres, né, juridicamente formado e especializado na temática. Isso faz toda a diferença. Eu acho que essa parte técnica de vocês realmente é inquestionável. Acho que isso faz com que vocês tenham um peso ainda maior nessas discussões todas, né? E vocês exercem de uma forma muito bonita e muito diferente esse controle social como organização civil. Eu já trabalhei com outras organizações e vocês têm esse diferencial da técnica, né? De saber do que está falando, de ter uma parte venal, sim, de quem está lutando por mulheres vulneráveis, mas também de saber que não é na base do grito, simplesmente, que a gente consegue construir uma solução. E aí eu queria saber quais são os principais desafios para vocês lidarem com esse controle social, né? Para lidar ali ao lado do poder público em determinadas questões. O que é mais difícil para vocês? Hoje, eu acho que o mais difícil é... Hoje a gente tem um grupo de mais de 30 mulheres na Humaniza, né? O mais difícil que eu vejo, a gente é voluntária, todo mundo é voluntário, a associação é sem fins lucrativos, então isso impacta diretamente na falta de recursos, né? Toda associação sem fins lucrativos passa por esse desafio. Então, a gente sempre está em busca de recursos, ou através de editais de empresas particulares, ou de outras associações também, e até recursos públicos que a gente vem conseguindo também. Mas quando a falta desse recurso, a gente fica muito limitado no trabalho, porque é um trabalho extenso, a gente precisa de muito tempo, muita dedicação mesmo, não é um trabalho irresponsável, né? Pelo contrário, é um trabalho, a gente estava falando, é um trabalho muito técnico, de muita leitura, e que você é como se fosse um trabalho mesmo formal, né? Então, trabalhar essa responsabilidade dentro de um grupo que é voluntário, eu acho que e sem recursos financeiros, eu acho que é um dos grandes desafios. Esse desafio inicial da gente conquistar a confiança do poder público, eu acho que isso já foi ultrapassado. A gente chegou num patamar assim que realmente a gente sente a confiança da Secretaria de Estado, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual. A gente é escutada hoje, né, por todo esse trabalho técnico, teórico que a gente vem fazendo ao longo desses anos. Mas trabalhar isso internamente, essa dedicação mesmo, de forma voluntária e sem recursos financeiros, eu acho que é um grande desafio, porque o volume de trabalho é enorme, assim, eu mesma trabalho todo domingo pela Humaniza, né? Como que vocês trabalham hoje? O que vocês fazem? Quais são os principais trabalhos que vocês desenvolvem? Então, hoje a gente meio que definiu alguns núcleos dentro da Humaniza, né? Então, a gente tem, dentro dessas 30 mulheres, a gente tem psicóloga, assistente social, muitas advogadas, né? Eu que sou bióloga, tem mais uma bióloga lá que entrou agora. Tem mulheres que não são formadas, mas cada uma define para si qual papel que gostaria de desenvolver dentro da Humaniza. Eu gosto mais de lidar com os processos judiciais, então vai para o núcleo jurídico, né? Eu gosto mais de lidar com a formação de teorias, né? Que a gente também tem parado para pensar e estudar algumas teorias para a gente discutir com vocês, com o poder público, né?
as psicólogas estão pensando agora, de repente, em abrir um grupo de apoio. Então, a gente redividiu, na verdade, com essa nova entrada das membras, eu acho que faz 1 mês e meio que elas entraram. A gente tem alguns núcleos definidos, um núcleo que é de educação social, tem professoras, tem as enfermeiras obstétricas, tem uma obstetrícia lá em São Paulo, inclusive, ajudando gente da humanidade. Então, cada uma vai se encaixando dentro desse núcleo para contribuir da melhor forma possível para si, né? Mas que atividade vocês desempenham para a sociedade, por exemplo? Então, para a sociedade, o que a gente desempenha? Hoje a gente tem uma forte atuação nos processos jurídicos e na orientação para as pessoas, para as vítimas. Elas sempre procuram a gente, o que eu faço, né? Aconteceu essa semana mesmo, o marido de uma moça nos procurou, eles perderam o bebê, a moça ainda está internada, inclusive, e ele falando para a gente, o que eu faço a partir de agora, né? Então, assim, a gente dá muito, eu sei que a gente vai falar isso daqui a pouco, mas a gente dá muita orientação jurídica, opções que a vítima tem, explica para ela o que administrativamente ela pode recorrer, o que na justiça ela pode recorrer, então, toda essa explicação pormenorizada, né? Essa é a questão bem jurídica. Outra questão para a sociedade que a gente faz são as palestras e os cursos, né? Então, antes da pandemia, né, eu espero que ano que vem a gente consiga continuar. Então, a gente sempre está dando palestras, rodas de conversa, aulas, cursos, que podem ser bem técnicos para profissionais de saúde, podem ser para os profissionais do sistema de justiça, ou que podem ser com uma linguagem mais fácil para a população em si. Então, a gente tem parcerias com algumas unidades básicas de saúde, em Manaus, e a gente já participou de diversas rodas de gestantes, né, nessas UBSs, com as universidades, muitos cursos, a gente já foi palestrar sobre o tema. E aí tem os cursos que são específicos, né, para profissionais de justiça. Então, a gente acaba discutindo bastante essa questão criminal, a questão civil, né, qual é a legislação que ampara, né, uma atuação jurídica do defensor público, dos advogados particulares, o que esses órgãos, o que essas instituições conseguem fazer diante da visão do movimento, da visão das mulheres. Então, é muita coisa que a gente acaba fazendo. E vocês ainda são parte do comitê, né? Sim, e a gente faz parte do comitê estadual, né? E como é atuar no comitê? Bom, a atuação no comitê, ela... Acho assim, a gente fica bem... eu acho que casa com aquela conquista de confiança das instituições, né? As demandas do comitê, muitas delas, acho que a grande maioria é trazida pelo movimento de mulheres, né? A gente acaba pedindo ou pensando em alguma mudança de política pública junto com as instituições, né? De acordo com o que a gente é demandado. Então, por exemplo, esse caso dessa moça que perdeu o neném essa semana, o marido dela estava me falando que na unidade que eles estão, pelo óbito fetal, a pessoa não quer dar cópia do prontuário para eles, quer a cópia do boletim de ocorrência e quer que ela faça uma carta, porque ela quer pedir o prontuário. Então, quando a gente joga um caso desse para o comitê, o que a gente está pedindo das instituições, né? O que a gente está pensando coletivamente? Por que as unidades estaduais, nesse caso, estão pedindo cópia de boletim de ocorrência? O que a legislação diz? Então, o Ministério Público vai atuar dizendo que não, né, que a legislação não fala isso, a Secretaria de Estado vai se ajustar internamente, dizendo que não vai passar no circular, todo mundo, reforçando que a legislação fala. Então, a gente acaba trazendo essas demandas individuais, aparentemente individuais, né? Mas que faz a gente pensar no todo. Faz a gente pensar coletivamente como são as instituições que estão com a gente no comitê. Certo. E vocês também fizeram uma campanha muito legal agora nesses dias, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dela. Eu sei que não estava no nosso roteiro, mas
que faz parte dessa atuação educativa de vocês. Que acontece? Eu vejo isso sob diversos aspectos, porque se a gente tem hoje um comitê, foi graças à provocação de vocês, porque vocês que trouxeram o problema para a gente, provocaram, pediram audiência, no momento em que eu estava praticamente arquivando o procedimento, né? Então, assim, vocês que trouxeram vida, denúncias e colocações sempre muito pertinentes. Então, eu acho que esse trabalho educativo é para a sociedade, é para os pares no comitê, é sempre muito rico poder conversar com vocês. Então, por isso que eu estou pedindo até muito esclarecimento sobre como se deu a formação do comitê, porque eu acredito que em outros estados, de repente, as pessoas não sabem esse caminho, como fazer, qual a importância de ter uma organização de fato, para ter essa divisão interna de trabalho, as potencialidades, né? E, enfim, e aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa campanha belíssima que está pela cidade de Manaus. Então, era um nosso desejo, né? A gente sempre pensou em colocar alguns outdoors pela cidade, e aí esse ano deu certo. O que a gente escolheu? A gente escolheu falar de 7 histórias. Cada outdoor é uma história de uma mulher diferente ou de uma família diferente, porque em 2 deles tem 2 mortes maternas, então foi a família que falou. Como são 7 histórias, a gente contratou 7 artistas, 7 mulheres diferentes, cada uma foi dando a sua visão sobre o caso. A gente falou com cada família, com cada vítima, a gente pegou a autorização de todas elas. E o que o outdoor vem expressando, né? Ontem mesmo, mais 3 saíram pela cidade, eu ainda nem passei lá para ver. Mas a campanha chama Do Luto à Luta. Então, a artista ela vai fazer uma imagem, a família ou a própria vítima escolheu uma frase para colocar no outdoor. A gente colocou o número de telefone da Humaniza, o número de telefone da Defensoria Pública, e ali é uma forma de outras pessoas olharem, né, aquele outdoor, ver o sofrimento, ler a frase do que a vítima ou a família colocou ali, talvez se reconhecer, né, porque a gente sabe também que muitas vítimas de violência obstétrica nem se reconhecem e não sabem que existe esse termo, né, a gente não sabe denominar, às vezes sabe que aconteceu alguma coisa esquisita com elas no parto, que ela foi maltratada, que ela perdeu o bebê dela que não deveria ter perdido, mas não sabe dizer que é violência obstétrica, né? A gente não sabe ainda falar sobre a lei que a gente tem no estado do Amazonas. Então, realmente faz parte de uma ação educativa, tanto mais porque a lei é muito nova, a lei é de 2019. E a gente tem muito orgulho de falar dessa lei, eu sempre falo dela, porque são pouquíssimos estados que têm alguma legislação que menciona violência obstétrica. O Amazonas está à frente de muitos estados brasileiros. E como ainda é uma novidade, é preciso, né? A gente sempre está falando, sempre está expondo, e para, de fato, ajudar mais a população, ajudar mais as mulheres que precisam. Então, esses outdoors vão ficar praticamente um mês, porque 4 ficaram 15 dias e mais 3 agora vão ficar mais 15 dias. E é isso, né? Dando continuidade aos 21 dias de ativismo pela erradicação de qualquer forma de violência, né? Pois é, Raquel, você falou das leis, né? Me conta como é que foi a gênese dessa lei, como é que foi o processo de criação dessa lei, que eu sei que vocês também auxiliaram e vocês acompanharam a votação, que foi bem polêmica. Então, traz um pouquinho desse resgate para a gente também. A gente tem 2 leis que foram promulgadas em 2019, né? A Lei 4749, que fala sobre o atendimento humanizado nos estabelecimentos do Amazonas, e a elaboração do plano de parto individual, e a Lei 4848. A Lei 4848, ela define o que é violência obstétrica para o estado do Amazonas. Muitas pessoas falam assim, a lei, ela tipifica, ela não tipifica porque não é um tipo penal ainda, né, no Brasil. Não existe uma legislação federal que fale que violência obstétrica é crime, usando esse termo. A gente não pode falar que tipifica, só define o que é, né? A Lei 4749,
do atendimento humanizado e da elaboração do plano de parto individual, ela foi até elaborada por nós, e a gente bateu no gabinete de um deputado, falando da necessidade, da intenção da gente falar sobre plano de parto individual, da gente melhorar o pré-natal, né? A intenção era mais melhorar o pré-natal do que o parto em si, porque a gente fica também muito mais direcionado a sempre falar da assistência na maternidade, mas também a gente lembra do pré-natal, né? Então, essa possibilidade de você elaborar o plano de parto durante o pré-natal e conhecendo as equipes, discutindo, é uma elaboração totalmente compartilhada, né? Deveria ser, é isso que está na lei, né? Essa foi que a gente redigiu mesmo, e a gente bateu na porta de um deputado, e ele aceitou a ideia e acabou sendo aprovada, e foi bem rápido. Essa foi mais rápida do que a outra. A outra, 3848, na verdade, quando a Humaniza foi procurada, ela já estava elaborada. A gente tentou modificar algumas coisas que a gente, né, como a gente tem mais expertise no assunto, a gente tentou ajustar alguns artigos da lei, ajustamos, pedimos uma audiência lá na Assembleia, porque, em paralelo, estava havendo uma movimentação dos médicos para conseguir que o projeto de lei não fosse aprovado. Então, assim, enquanto eles faziam o movimento deles, a gente fazia um movimento daqui, e a gente pediu uma audiência pública, um dos deputados acatou, e nós fomos na audiência pública falar sobre a redação da lei, por que a gente tinha mudado, por que a gente estava propondo, e alguns dias depois ela foi para votação, e nós fomos para a plateia lá da Assembleia, para essa votação. Então, foi nesse sentido. Uma lei a gente acabou elaborando e a outra a gente participou mais dos ajustes, da aprovação e participando da audiência pública para a explicação mesmo para os próprios deputados, né? Por aí a gente bateu na porta de todos os deputados, pedindo ajuda, pedindo apoio para que eles, né, aprovassem a lei, para que eles votassem sim pela aprovação do projeto de lei. Então, também a gente fez todo esse trabalho no dia da votação, de gabinete em gabinete. E pegando esse gancho, o que é violência obstétrica? Bom, violência obstétrica é todo... Bom, de maneira bem geral, a gente pode dizer que violência obstétrica é quando existe a violação de qualquer legislação que está amparando o atendimento humanizado. Então, se o acompanhante foi proibido, se ela está sendo maltratada, se ela está sendo xingada, se está... deixa eu ver, se está sendo conduzida por alguns procedimentos que não deveriam mais ser feitos, né? Isso tudo viola a legislação que está vigente no país. Não só a legislação do Código Civil, do Código Penal, mas também das normas, né? As normas, as diretrizes, resoluções da Anvisa, do Ministério da Saúde, da ANS. Então, eu sempre falo assim, a gente, de 2000 para cá, a gente avançou bastante, a gente tem muitas normas para o atendimento humanizado, ao parto, ao puerpério, às mulheres em abortamento, às meninas em abortamento, ao direito ao aborto legal, ao acesso ao aborto legal. A gente tem muitas normativas, muitas resoluções. E, na verdade, o grande desafio, acho que é colocar isso em prática, né? É como colocar essas resoluções, as diretrizes nacionais, tanto para o atendimento da cirurgia cesárea, quanto para o atendimento da assistência ao parto normal, como colocar isso em prática, né? Então, violência obstétrica é basicamente isso, é violação da legislação, das normas, e de uma outra forma a gente pode dizer que é a mulher perder sua autonomia no parto, ela está totalmente medicalizada, esse parto medicamentoso, medicalizado, autocentrado no médico, né, não é centrado nela, perde a autonomia mesmo do andar, do se alimentar, do como se comportar, né, você tem que seguir regras dentro das unidades hospitalares, fica em jejum, sem motivação alguma, e pior, né, para mim, o que é mais grave são técnicas, tanto médicas quanto de enfermagem, que não são mais para serem conduzidas e que são feitas diariamente nos corpos das mulheres, levando ao óbito fetal e levando à morte.
Então, esse é um dos pontos, para mim, que é mais grave. E uma mulher que sabe que foi vítima ou que ainda tem dúvida de que foi vítima de violência e quer ter mais informações, o que ela pode fazer, Raquel? Olha, ela pode procurar os canais da Humaniza, né? O Instagram, a gente tem, lá no Instagram também tem o nosso número de celular. A gente normalmente a gente responde bastante rápido, as nossas redes no Facebook também, no Twitter, enfim, né? A gente tem todas as redes sociais, só procurar o Humaniza Coletivo Feminista que acha fácil. Eu acho que ali também a gente consegue dar bastante informação, a gente tem folder em PDF, a gente pode passar também para lerem. Acho que é isso, assim, as informações elas são muito diluídas, né? Então tem muita informação teórica diluída em diversas instituições, né? Até mesmo os artigos que são publicados dentro das universidades, mas no próprio Ministério Público também a gente consegue informações, na Defensoria também a gente consegue informações, então, assim, isso é muito diluído. Mas acabou que a gente está com um problema no nosso site, mas o nosso site, quando ele ficar pronto de novo, ele tem um resumo da legislação, das normativas. Então, procurando a gente, pelo menos pelo Instagram, pelo nosso celular, a gente consegue direcionar para ter melhores informações. E isso, inclusive, para quem estiver sofrendo ou em vias de sofrer, né? Uma mulher que já não consegue, por exemplo, já sabe que não vai conseguir um parto natural, ou que já sabe que o acompanhante não vai poder ir, também pode buscar esses canais, né? Exatamente, assim, às vezes não, muitas vezes a gente atende as mulheres que estão internadas ou que estão em vias de ser internadas, né, de serem internadas naquele momento. Então, a gente consegue absorver essa demanda, a gente manda no grupo do WhatsApp do comitê, né? E muitas dessas vezes a gente consegue uma resolutiva naquele momento, isso é muito importante, né? Porque não só direcionar as mulheres para o atendimento jurídico adequado, mas assim, a gente quer evitar que as mulheres sofram violência, né? Óbvio. Então, como fazer que a violência de fato não seja concretizada? Então, a gente precisa se antecipar. Às vezes elas estão internadas naquele momento e a gente consegue diminuir, por exemplo, algum sofrimento ou alguma demanda que elas estão necessitando, né? Então, isso é muito importante. Raquel, me fale de um caso emblemático, assim, que marcou essa tua experiência nesse enfrentamento à violência obstétrica. Eu acho que eu posso contar dois, talvez, né? Mas um caso, um caso emblemático, mais da questão jurídica. Então, essa pessoa sofreu violência obstétrica, o processo dela estava na justiça, e o que aconteceu depois, que no meio do processo judicial, no meio dos encaminhamentos, ela recebeu o laudo da perícia totalmente desfavorável a ela, né? Um laudo, assim, sem consistência nenhuma, teórico, assim, totalmente sem pé nem cabeça. E a gente fica questionando por que essa profissional, que era uma médica, deu esse laudo dessa forma, né? Quando a gente pediu para a Defensoria Pública fazer um levantamento dos laudos periciais que essa perícia em específico fazia, o que a Defensoria Pública descobriu? Que mais de 30 laudos dados pela mesma médica, todos tinham sido desfavoráveis à vítima e a mesma forma de escrita, a mesma forma de descrever aquela coisa sem embasamento teórico, sem sentido. A partir dali, foi um marco importante, e a partir dali, a perícia ela foi mudada. Essa médica agora, quando ela surge para ser chamada, a Defensoria Pública já está esperta e pede que ela seja, né, afastada dos processos. E a partir dali a gente começou a ter votos favoráveis para outras mulheres, mas essa e outras tantas no passado, né, ficaram totalmente prejudicadas.
Mais tarde, se descobriu também que essa médica, além de ter dado todos os lados favoráveis, ela era sócia da cooperativa de médicos, ginecologistas e obstetras aqui do Amazonas. A gente, assim, é extremamente grave isso, né? Você misturar as coisas, você está falando de vidas, né? Mulheres que perderam seus filhos ou que ficaram sequeladas para o resto da vida, ou que a família perdeu aquele ente, às vezes a mulher morreu, e a gente está falando de mais de 30 laudos desfavoráveis. Isso foi emblemático no campo jurídico, né? Dentro do sistema de justiça. Isso foi muito importante para a gente, e a importância da gente sempre estar vigilante, né? Sempre estar questionando as coisas. Mas por que isso? Porque a partir daquele... Às vezes parece que é só um caso. Mas que coisa curiosa, né? Só aconteceu isso com essa mulher. Mas quando a gente começa a procurar, a perguntar, fala com um, vai no sistema, você vê que não é só com ela. Né? Então, acho que isso, estar vigilante é muito importante. E outro caso agora do sistema de saúde, a gente foi procurada por uma família, por a mãe de uma moça, ela estava internada numa maternidade, e ela mandava assim, muitos vídeos para mim, muitas fotos do leito, ela estava com a ferida cirúrgica aberta, ainda cirurgia aberta, deitada num lençol, totalmente ensopado, porque a cirurgia ficava, né, brotando o líquido, e ela estava com muita infecção da cirurgia. Então, ela ficava desesperada, minha filha vai morrer, ela apresentou um quadro assim, de desnutrição muito grave, e a gente conseguiu pedir ajuda, né? Ajuda do Ministério do Estado, da própria Secretaria de Estado, e aí o comitê começou a intervir no caso dela. Dessa maternidade que ela estava, se conseguiu a transferência para uma outra unidade hospitalar, que não é especificamente uma maternidade, é uma unidade hospitalar, e que também foi um outro caso, né? Ela quase foi mandada de volta. O médico dessa unidade não queria receber, porque estava contaminado, ela ia contaminar a unidade hospitalar inteira, não queria recebê-la. O transporte também foi muito deficiente, a mãe dela me mandou vários vídeos, como a ambulância estava, como ela estava dentro da ambulância, chorando muito, trepidando, sem o menor cuidado. E, graças à atuação do comitê, ela conseguiu ser internada nessa outra unidade, depois de muita luta, muita briga, e conseguiu sobreviver, né? Ela passou mais de 3 meses internada, ela tinha uma doença grave também, uma doença imunológica, que até então ela estava sem diagnóstico, com um tratamento adequado, mas depois de 3 meses internada, ela conseguiu sobreviver, e isso foi muito emblemático, né? A gente contar para vocês, porque realmente exemplifica essa situação de rede. A gente sozinha, a gente não ia conseguir tirá-la da maternidade, colocá-la em outra unidade. Ou o Ministério Público isolado também talvez não conseguiria. Todas as dificuldades que a gente estava tendo naquele momento, apesar de ser Ministério Público, eu acho até assim, bem atrevido, né, da Secretaria, os profissionais de saúde terem esse atrevimento de dizer que não vão atender, mesmo com os 2 Ministérios Públicos falando com eles. Mas, enfim, foi uma resolução muito assertiva, e a gente conseguiu salvar a vida dela, né? E também você falou aí da questão jurídica, eu lembrei que vocês estão atuando como amicus curiae na Justiça Federal. Aí eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como que vocês aderiram à ação, como que vocês já se manifestaram, de onde que veio isso e como é que está sendo essa experiência? Então, foi do grupo mesmo, com a entrada do advogado, a gente tem pensado mais nessa questão jurídica, porque eu não sou advogada também, né? Diverso, né? Então, não só na Justiça Federal, mas na Justiça do Estado também, a gente tem participado com uma mistura de processos. Por que a gente consegue? O que é o amicus curiae, na verdade? Você é como se você fosse dar uma informação técnica para o andamento daquele processo. Sem estar de um lado e sem estar do outro. Você informa tecnicamente ao juiz
a sua visão sobre o que aconteceu com aquela vítima, com aquele processo em si. Né? Então, tem sido positivo, né? Porque não só humaniza com as advogadas, mas a gente tem uma força técnica, enfermeiras obstétricas e uma obstetriz. Então, elas têm todo, né, todo o conhecimento sobre as evidências científicas mais novas, as diretrizes nacionais que direcionam a assistência normal e a cirurgia cesárea. Então, assim, a gente está amparado dos dois lados. Né? Se a microcure num processo de violência obstétrica, é uma visão particular, mas eu acho que, além de você ter o amparo legal, jurídico, conhecer a legislação, de ter as advogadas atuantes, mas é extremamente necessário você ter o outro lado, entender do sistema de saúde, entender os pormenores ali das técnicas, o que deveria ter sido feito, o que não foi feito. Né? Então, eu acho que a gente consegue atuar dessa forma, né? É muito legal que vocês fazem parte, inclusive, do processo coletivo, né? Que está ali justamente para obter maiores subsídios sobre aquela questão que está sendo retratada, que no caso é a inclusão de cláusulas de humanização do parto nos contratos da rede estadual de saúde do Amazonas. Raquel, eu tem algumas perguntas ainda para fazer, que eu adicionei algumas aqui, viu? Quais são os principais desafios que você, na sua visão, para o enfrentamento da violência obstétrica no país, não só no Amazonas? No Amazonas a gente tem algumas peculiaridades, né? Mas quais as principais barreiras, os entraves e desafios que você vislumbra? Olha, Bruna, eu acho assim que falar de violência contra a mulher é sempre muito difícil, né? É mais um tipo de violência contra a mulher, mais um tipo de violência de gênero. E aí, a gente tem, além de lutar por questões mais técnicas, por uma legislação federal, que eu acho que precisa, né, começar, violência obstétrica precisa ser tipificada como crime. Eu acho que essas questões são muito técnicas, muito, né, da área do sistema da justiça. Mas eu acho que o enfrentamento também é muito esse enfrentamento estrutural, cultural, de uma sociedade patriarcal e machista, misógino, né? Enfrentar mais um tipo de violência dentro do cenário do parto, que é um cenário... a gente devia falar que era um cenário feminino, né? Mas não é, porque ele está dentro do hospital, comandado por homens, na sua grande maioria, médicos homens, obstetras homens, né? Então, é um cenário carregado com essa visão machista, né? Hospitalocêntrica, que eu acho que precisa de uma atuação em diversas áreas para a gente melhorar a assistência ao parto, né? Mudar, principalmente, essa cultura de fazer a população enxergar que a gente vive nesse mundo onde mulheres são violentadas diariamente, seja dentro de casa, ou seja dentro de uma unidade hospitalar na hora de ter seu filho, e que isso não é normal, porque a violência obstétrica mesmo, ela é muito, o que a gente percebe, ela é muito normalizada. Parece assim, mas sofreu tudo isso, mas graças a Deus está viva e o bebê está vivo. Mas e todas as violências que aquela pessoa sofreu até ter o seu bebê? Né? E muitas delas morrem, né? Muitos bebês também morrem. Então, a gente ontem, na última denúncia, a gente tem 24 óbitos totais só com a Luísa. São 24? 24 óbitos totais. Então, assim, como a gente vai resolver um problema diante de tantas frentes que a gente precisa atuar? Né? Eu acho que a estrutura social, cultural mesmo, ela precisa ser repensada. Né? É mais um tipo de violência que não pode ser normalizado, e é muito normalizado, porque tinha que ser assim, que Deus quis assim, que graças a Deus sobreviveu, né? Eu já ouvi de uma família que perdeu a mulher dentro de uma unidade privada, mas Deus quis assim. Né? A família nem percebe que as técnicas que foram feitas, a falta de atendimento adequado,
ela não teve a oportunidade, não teve acesso à saúde de qualidade, que levou à morte, a família nem percebe que é um tipo de violência, né? Então, agora aqui, mais regionalizado, acho que o nosso problema é o que a Humaniza recebe, né? Eu falo muito da nossa visão, porque apesar de a gente estar com quase 200 casos de violência obstétrica, isso é muito ínfimo, né? Diante de todo o cenário que a gente tem. Mas um caso crucial é a capacitação e a falta de atualização dos profissionais. Isso, para mim, assim, é urgente, urgente. Em Manaus, a gente tem, você sabe bem, você morou muitos anos aqui, em Manaus, a gente tem o atendimento de praticamente todos os casos graves do interior. Os casos graves do interior não são tratados no interior. Isso é muito grave, né? Que acaba transportando para cá, inchando o sistema de saúde local. Aqui, a contratação dos profissionais, seja enfermeiro obstétrico, seja enfermeiro, né, o clínico mesmo, geral, ou o médico obstétrico, não tem controle nenhum da formação, se aquela pessoa se capacitou, se não se capacitou. Assim, o que a gente vê nos casos do Humaniza é que as mulheres morreram e os bebês morreram, todas essas causas de morte que estão com a gente, todos poderiam ter sido evitados, todos. Não tem um que a gente diga assim, não, esse realmente a condição era absurda, a mulher não ia sobreviver. A gente vê que foi falta de atualização do profissional. E fora isso, não só atualização profissional, mas às vezes alguns óbitos fetais de adolescentes, por exemplo, que estão com a gente, o profissional simplesmente não quis atender adolescente. E acabou que evoluiu para um BCF não tranquilizador, o batimento cardíaco do bebê não foi acompanhado adequadamente, acabou que morreu e até agora fica por isso, porque os processos estão começando a sair sentenças agora, de muitos anos de trabalho, né? Mas isso no âmbito da justiça. Agora, no âmbito administrativo, é muito difícil. Muito difícil algum profissional ser especializado, seja médico ou enfermeiro. Assim, a gente está chegando num momento que... Mas a gente não desiste, né? A gente continua lutando, mas é difícil. Muito difícil. São quantas denúncias já, Raquel, que vocês têm pela Humaniza? A gente está perto de 200, deve ter 184, por aí. Quantos óbitos maternos nessas denúncias? 14. E fetais 24, que você falou, 24. Né? E essas denúncias continuam chegando. E aí eu vou fazer uma pergunta que é bem pessoal e curiosidade minha, a gente já conversou bastante sobre isso. É um trabalho cansativo, é um trabalho desgastante, física e emocionalmente. O que te leva a continuar? Sabe que eu fico me fazendo essa pergunta também, gente, por que né? Porque tem dias assim, você sabe, e as pessoas mais próximas a mim sabem também, tem dias que eu choro da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, que eu não durmo, que domingo a domingo é sempre essa preocupação, né? O que pode melhorar no processo, o que eu devia ter feito, né? Eu acho que essa força que vem da gente sempre querer atuar, eu fui vítima de violência obstétrica, então acho que foi daí. Até quando o meu filho já está com 7 anos, né? E eu sempre falo assim, eu acho que não tem um dia que eu não fiz no meu parto. Eu digo, gente, mas, né, por que foi daquela forma? Não deveria ter sido assim. Por que eu fiquei calada? Por que eu permiti? Então, eu acho, assim, que a minha força vem daí, de lembrar de tudo que eu passei e não querer que as mulheres passem pela mesma coisa. E mais do que isso, é a minha indignação. Indignada com tanto de normativa, de resolução, de lei que a gente tem, e os profissionais de saúde simplesmente ignoram. Assim, isso não existe para eles. Isso me causa uma indignação pessoal muito grande. E aí eu sou totalmente incompetente. Eu sei que e já estou partindo já para o fim, né? Estamos com 45 minutos. Mas eu queria dizer que seu trabalho é muito lindo, é muito bom poder acompanhar ele ao longo desses anos. É muito bom te ter como parceira, conhecer todo esse crescimento que se deu na Humaniza, né? Essa construção, porque não nasceu dessa forma, nasceu a partir de 4 mulheres e enfim, todo esse trabalho veio daí.
E queria te agradecer por dividir isso com a gente aqui. Eu sei que é uma história muito bonita e que eu acho que já faz tempo que merecia ser compartilhada. E eu acho que essa nossa conversa serviu para deixar alguns pontos claros e acredito que vai ajudar muita gente. Para finalizar, eu sei que você já falou, mas eu queria repisar como que uma pessoa que é vítima de violência pode obter ajuda, pode ter acesso a vocês. Então, você pode procurar as redes sociais da Humaniza. Nas redes sociais, encontra o nosso telefone fácil, sempre está na capa ou do Facebook ou do Instagram. E vai conversar diretamente comigo no telefone da Humaniza. Ou pelo direct, pelo Messenger do Facebook, a gente responde bem rápido. Mas eu que agradeço, porque eu sempre falo isso. Esse é um exemplo muito claro de que o movimento social e o Ministério Federal e outras instituições são muito certos quando o movimento social é explicado. Se fosse talvez outro procurador, se fosse outra procuradora, não tivesse a sensibilidade de explicar o que o movimento social está trazendo as demandas, talvez não tivesse chegado até aqui. Então, acho que você estava no lugar certo, na hora certa, e da forma certa de escutar a gente, porque nenhuma das nossas demandas foi registrada por você, pelo Ministério Federal. Você sempre catalogou, pensou junto com a gente. Então, é extremamente importante a gente se sentir fortalecida, a gente olhar para o Ministério Público Federal, olhar para a Defensoria Pública, saber que vocês todos estão do nosso lado, né? Saber que a gente tem um norte para quem pedir socorro e pensar de uma maneira a longo prazo, né? Isso conforta muita gente também, porque se a gente estivesse nessa luta sozinha, como foi logo no início, a gente já está muito mais desanimada, né? É uma briga de gente muito poderosa, de poder, de uma estrutura de poder, contra mulheres que são vítimas, né? Então, a gente precisa olhar para o Ministério Público, olhar para as instituições, se sentir fortalecida, se sentir escutada e acolhida. Então, a gente agradece muito o trabalho junto com a gente. A gente nem tem palavras, né? Não vou nem replicar, senão a gente não sai daqui hoje. Mas o meu agradecimento é meu. Tanto que eu aprendi nesses anos de trabalho conjunto, eu não conseguiria expressar numa entrevista dessa. Porque foi muito aprendizado. Eu não sou mãe, não fui vítima de violência obstétrica até hoje. E vocês são os meus olhos para compreender uma questão que não faz parte da minha vida. Então, eu acho que enquanto nós temos uma função enquanto Ministério Público que é muito significativa e a gente não consegue, com mero conhecimento jurídico, dar cabo disso. Então, a gente precisa desse contato humano e a gente precisa compreender questões que não estão no nosso background, não são parte da nossa história. E esse casamento deu muito certo justamente porque vocês também souberam pleitear o direito de vocês, mas também reconhecendo que a gente precisava trabalhar em conjunto, que não era, a gente precisava construir soluções viáveis em conjunto. Não era simplesmente pleitear e gritar e bater pé. A gente precisava construir coisas. E aí a gente seguiu nessa linha. Muito obrigada, Raquel, por estar aqui com a gente. E seguimos juntas sempre. Seguimos juntas sempre. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.